Olá, gente. Namastê a cada um de vocês. Como é que vocês estão? Como é que passaram essa semana? Essa pandemia, fiquem tranquilos, gente. Essa pandemia é um caminho para a era de Aquários, tá bom? Então vamos segurar firme. Gente, hoje eu vim falar sobre espiritualidade metafísica. Bom, esse é o nome do canal, mas eu quero explicar para vocês o que é espiritualidade metafísica, né? Porque eu preciso fundamentar o meu canal, dizer o que significa, porque tem gente que entra e mas eu não sei o que é metafísica, o que seria isso? Então, gente, espiritualidade eu não preciso explicar. É a nossa vida, é o tudo, é o todo, somos espíritos, somos energia, né? Metafísica também, tudo é o todo, porque trata-se da energia. E a metafísica é uma vertente da física quântica, embora seja muitas vezes classificada como uma filosofia, porque existe uma ciência que se autoproclama oficial, tá? A gente tem que respeitar muito essa ciência, a gente tem que realmente segui-la. Aliás, está faltando muito isso no Brasil atualmente, as pessoas precisam seguir a ciência. Depende do nome. A gente precisa respeitar os estudiosos, tá? Então, a ciência metafísica e espiritual não abandona essa ciência, mas a ciência que se autoproclama oficial, ela acaba abandonando, deixando de lado a questão da espiritualidade e metafísica, e acaba chamando a metafísica de filosofia, né? Mas por que isso acontece? A ciência se recusa a estudar a morte porque isso mexe com muita coisa, né? Muitos interesses, mexe com todo um sistema, porque mexe com a economia, mexe com a sociedade, mexe com a religião, mexe com poderes, então você imagina, né? Então eles preferem nem estudar e descredibilizar, entendeu? Porque vai mudar o sistema que tá? Não vai, né? Então, mas a gente deixa, porque muita coisa que eles diziam que não tem, é bobagem, hoje em dia eles recomendam, por exemplo, compultura, entendeu? Antigamente, não, porque é bobagem, hoje em dia não, é recomendável o tratamento, né? E por aí vai, a gente fica só na nossa, só assistindo, só vendo, e é muito bizarro isso, porque o cientista que se propõe a estudar a morte, que é um assunto que é tabu para eles, e eu já falei, eu vim neste mundo para quebrar tabu. Eu sou uma pessoa que eu quebro tabu, que é a liberdade. A gente arranca as correntes. Tá? Por isso que eu fiz esse canal, né? Para ajudar todos nós, a gente se ajudar aqui a arrancar correntes, não pegar nada dessa sociedade mal resolvida, esses tabus todos, não, a gente tira. Eu vim para desmistificar essa espiritualidade metafísica, como vários outros vêm, fazem canais e tudo, e tanta gente no mundo, cada um faz um trabalho diferente para poder fazer o mesmo, né? Eu faço com a minha linguagem, essa linguagem aqui é jovial, minha própria, enfim. Mas eles excluem cientista que se propõe a estudar a morte. É um assunto que é tabu, é proibido mesmo. Eles excluem, tá? É nesse nível. E psicólogos também que se propõem a estudar, acontece a mesma coisa, né? E aí eles preferem chamar todas essas questões de paranormalidade. Vai vendo. E muitas vezes foi recusado, sim, a grande maioria das vezes, eles recusaram estudar esse tipo de assunto. Inclusive, a mediunidade não era considerada. Vários religiosos, inclusive, é o que eu falo, religião pode atrapalhar muito. E por isso que eu digo, para ver esse canal tem que se livrar das estruturas, tá? As estruturas se construíram até aqui, seja social, seja religiosa, seja dos seus pais, seja de corrente política, seja livre, seja você, eu sempre falo isso. Então vários religiosos trataram a mediunidade como uma possessão demoníaca. Vários médiuns foram mandados para o manicômio por serem considerados loucos, doentes mentais. Claro que existem doenças mentais, mas caso de mediunidade é mediunidade. E eles botam tudo no mesmo balaio, as famílias acreditam. Então o manicômio já ficou cheio, e ainda deve estar cheio de médiums. E aí acabam ficando loucos mesmo.
Mas essa questão de espiritualidade, metafísica, né, claro, sempre existiu, né, e já era utilizado. Na Idade Antiga, no Egito, já se utilizava do magnetismo animal em passes para poder curar, né? Mas o que é magnetismo animal? Magnetismo animal são os fluidos vitais do universo, tá? Que são utilizados em passes mediúnicos através das mãos de um médium, por exemplo. Tá? Na Idade Média, na Europa, quem lidava com espiritualidade, quem era médium, era taxado logo de bruxo, feiticeiro. Vários foram jogados na fogueira. Mas os estudos começaram a se aperfeiçoar nos últimos séculos do segundo milênio, a partir do cientificismo, que virou moda, né? A gente tinha que ter todo um respaldo científico, vamos estudar tudo, questão científica e tudo. E aí os estudos de espiritualidade e metafísica também se aperfeiçoaram. E principalmente ali a partir do século XVIII, aparece um cidadão chamado Franz Mesmer, que era um médico alemão. Ele foi um dos primeiros a ficarem conhecidos por esses estudos, porque ele constatou o magnetismo animal. E ele começou a utilizá-lo no tratamento dos seus pacientes que apresentaram grandes quadros de melhora. Tá? Mas foi no século XIX que apareceu o mais conhecido pesquisador do assunto, que foi o cientista francês Allan Kardec. Ele era descrente e ele quis provar que sessões mediúnicas eram charlatanismo. Existia uma coisa na França que eram as mesas girantes e tudo. Ele quis provar que isso tudo era charlatanismo, só que aí ele constatou o contrário. E aí ele codificou o espiritismo, adotou o nome Allan Kardec, tá? Que era o nome dele em outra encarnação. E aí ele acabou trazendo o espiritismo, né? Que é essa religião e ciência tão importante. A partir daí a coisa fica mais... ganha mais impulso, né? A questão da espiritualidade ganha mais impulso, esse assunto. Ele traz vários livros e tudo, e é no tempo do positivismo, né? Século XIX, tudo teria que ser elevado à ciência, inclusive a religião. A outra pessoa muito importante nos estudos foi o famoso médico francês Charles Richer, que foi descobridor da soroterapia e vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Ele foi outro importante pesquisador. Ele foi o criador da metapsíquica, que estuda esses fenômenos, e também fundador do Instituto Metapsíquico Internacional em Paris. Tá? Outro nome que vale a pena ser lembrado é do químico e físico inglês William Crookes, importante estudioso dos fenômenos físicos. Mas aí sim, gente, tem outros nomes, mas são apenas alguns nomes que eu trago para você. A ciência caminhou muito, até hoje, claro, é estudado cada vez melhor. Inclusive temos a transcomunicação instrumental, né? Que isso, gente, ali é mais do que provado a existência do espírito, do desencarne, que não somos esse corpo que anda sozinho, né? Que somos muito mais que isso, somos mente, somos espíritos. E a transcomunicação instrumental, ela estuda a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, tá? Através de aparelhos eletrônicos, tá? E bom, o principal pesquisador de TCI, como é chamada a transcomunicação instrumental, é o Konstantin Haldev, que ele gravou 70 mil vozes de espíritos desencarnados. No Brasil, a principal pesquisadora é a Sônia Rinaldi. Infelizmente, não recebe apoio do governo, infelizmente. E se você pensa que a Sônia Rinaldi, esses pesquisadores são religiosos, não são. E não recebem apoio de governo. E são pessoas sérias, são engenheiros, são matemáticos, são cientistas trabalhando fielmente nisso. Porque no futuro, daqui a muito tempo, a gente vai poder comunicar a gente vai poder se comunicar com quem é desencarnado através de aparelhos eletrônicos. É possível de lá pra cá, mas eles fazem isso com cientistas e, bom, cada um no seu tempo, né?
Mas no futuro a gente vai. Imagina, chegar lá, desencarnou, e aí, chegou bem, tá tudo certo, a gente vai poder. Mas isso, ó, daqui a muito tempo. Pro tempo deles talvez não seja muito não, mas pra gente é daqui a muito tempo, tá? Mas nos Estados Unidos, que é um país protestante, se investe muito mais nos estudos. Inclusive, existe estudo sobre reencarnacionismo nos Estados Unidos. A transcomunicação instrumental, por exemplo, a Universidade de Seattle dá bolsa para isso, né, para o estudo de transcomunicação instrumental. E sobre o estudo de reencarnação, a gente, graças a Deus, já tem no Brasil, começando a psicoterapia reencarnacionista, né? Nos Estados Unidos, tem uma pessoa também muito importante atualmente, que é a Barbara Ann Brennan, que é cientista e psicoterapeuta estadunidense, claro, dos Estados Unidos, e ela foi cientista da NASA, ela é grande estudiosa da metafísica da saúde. E, gente, eu trago isso um pouco para vocês, se vocês quiserem procurar mais nomes e tudo. É sempre muito interessante, porque vários cientistas dessa dita ciência oficial se recusaram a estudar esses assuntos, e quando estudaram, ficaram perplexos dos resultados, né? Quando conseguiram alguma explicação para casos que eles não achavam explicação, nunca acharam, né, explicação, como por exemplo a mediunidade de Chico Xavier. Tá bom, gente? Sobre lei da atração e metafísica, o início desse estudo a gente fala na semana que vem, tá bom? Tenha uma linda e orgástica semana, tá bom? E seja livre, seja você, paz e amor, até!